Quero externar meu prazer, minha alegria de estar nesta casa, neste santuário. E não digo como frase de efeito, mas já senti a poderosa presença do Senhor. Sua presença é marcante entre nós. E nós estávamos agendados com o pastor Maurílio. E agradeço a Deus por sua vida, pastor. E desde já agradeço também pelo convite. Muito obrigado. E não foi possível, porque a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem do Senhor. Nós projetamos, planejamos, mas se Deus não disser sim, nada acontece. Abramos as nossas Bíblias. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículos 14 a 17. O apóstolo Paulo escreve a sua última carta, seu último legado. Ele está passando o bastão do ministério, a tocha para um outro atleta. Seu pupilo Timóteo. Timóteo é um garoto que Paulo o conduziu a Cristo na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo viajou simplesmente até a Ásia Menor, e pregando o evangelho nas regiões de Lídia, ali na Ásia Menor, ele conquistou esse jovem para Cristo. Um jovem que foi educado num padrão judaico, vindo de uma família da diáspora. Sua mãe casou com um gentio que era grego, o que impossibilitou Timóteo de ser incluído na sinagoga. Não sabemos até que ponto seu pai fez essa resistência e, como era o líder, não permitiu que Timóteo passasse pela circuncisão. Logo, ele não podia participar dos ritos de purificação da sinagoga por não ser circuncidado. E uma tradição foi quebrada, milenar, que está ligada à aliança judaica, que era a circuncisão. E ele esperou por longa vida, mas isso não impediu de sua mãe e sua avó lhe ensinar as Santas Escrituras. Houve um fundamento na vida de Timóteo, marcante, e quando o Evangelho chegou, que conduziu ele a Cristo, porque o propósito da lei é conduzir o homem para Cristo, o fim da lei é Cristo. E Paulo faz a sua segunda viagem missionária, esse moço acompanha Paulo na segunda viagem. E a Bíblia diz que ele tinha um bom testemunho de todos, tanto a sociedade reconhecia Timóteo, quanto Paulo percebeu nele o grande talento e a sua disposição para as Escrituras. E Paulo, por ser missionário e ter aquela visão transcultural, ele circuncidou Timóteo, e aí talvez realizando um desejo da mãe, da avó e do próprio Timóteo de entrar numa sinagoga. Porque no rito sinagogal, até nos dias atuais, as sinagogas mais conservadoras, ela tem um beco, que o homem entra e vai direto para o bó, que é um tanque, para fazer um rito de purificação, e ele vai ter que se despir, descer, depois no mikve, onde tem 7 degraus, para vestir a sua roupa para entrar em certos rituais da sinagoga. E Timóteo estava impedido, e Paulo, por uma questão cultural, porque ele sempre pregava pelas sinagogas judaicas, circuncidou Timóteo por uma questão cultural, não para validar a salvação de Timóteo.
que Paulo justamente fez o contrário com Tito, queria que Paulo circuncidasse Tito para que ele fosse salvo. Aí Paulo disse, eu não circuncido. Por uma questão cultural, ele circuncidou Timóteo, e por uma questão que comprometeu o evangelho, ele não circuncidou Tito. Então, Paulo diferenciava isso de forma muito clara. Então, Paulo diz a Timóteo, no seu último legado, capítulo 3, versículo 14, da prisão de Roma, a prisão marmitina, ele escreve, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esta manhã, por esta oportunidade, por estarmos aqui, por sua graça soberana, por sua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Pedimos que ela esteja em nosso coração, assim como esteve no coração de Timóteo. Que ela nos transforme, nos molde e nos faça, Senhor, um instrumento segundo a sua vontade. Glorifica o teu nome neste lugar, abençoando cada vida, cada família, todos os presentes, este ministério e esta obra. Pai, nos ajuda com a tua graça divina, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu preparei uma palavra que traz aqui o tema, a relevância histórica da Bíblia, conforme o tema me foi dado pelo próprio pastor Maurílio, e quero considerar ao pé da letra, a relevância histórica da Bíblia frente aos desafios da pós-modernidade. A Bíblia tem um valor, um peso tão forte sobre a sociedade, que nós estamos vivenciando um momento na nossa nação em que o poder influenciador da Bíblia, que vem acontecendo historicamente, se fez presente em nosso meio nesse momento. Vimos a preocupação quando ela foi desprezada e a valorização quando ela foi considerada. E como uma simples citação de um texto bíblico ganhou peso na voz de um sujeito. Mas o reino de Deus é como uma hortaliça, que é uma pequena semente que cresce, mas ela se torna tão grande que ela se torna um espaço para outras pessoas, as aves do céu se aninharem nela, construir o seu ninho. E aí a gente viu como pessoas se refugiaram na cultura judaico-cristã, bebendo da fonte das Escrituras. Se estava sendo feito com intencionalidade pura ou não, aí cabe a Deus julgar, não a mim. Mas a gente vê o poder da influência das Escrituras. Então, a relevância histórica da Bíblia. Por que é importante pensarmos sobre isso enquanto cristãos? Eu quero dizer que eu amei este painel aqui do Congresso Cânones, escrito com palavras em grego também, e ficou perfeito. A estrutura ficou belíssima. E eu amo quando eu vejo essas coisas, né? Eu gosto do universo da arte. E a estrutura da nossa fala desta manhã está dividida em 4 partes. A primeira, a Bíblia da Idade Antiga à pós-modernidade. Diga comigo, a Bíblia da Idade Antiga à pós-modernidade. O segundo momento diz ataques internos e externos à Bíblia. Diga comigo, ataques à Bíblia. Terceiro, diga já, desafios da pós-modernidade. E quarto, a
confiabilidade histórica da Bíblia.